Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de revista. Boa noite para todos. Muita paz a todos aí. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos que estão conosco nesta noite. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para refletirmos acerca desses assuntos aqui da Revista Espírita, que nos ajudam a entender e ampliar o nosso entendimento da doutrina dos Espíritos. É muito bom, né, ouvir, Davi? A gente vê o pessoal aí mandando boa noite, nossos amigos aí que há um tempo, né, já faz anos aí que estão nos acompanhando e nos dá essa oportunidade de realizar essa revista, né? Nós fazemos isso, claro que para nós também, que nós estamos aprendendo, né, Davi? Mas principalmente porque nossos irmãos aí são fiéis e querem aprender também. E essa troca, né, Davi, de informações, essa troca aí, né, de pensamentos, de boas vibrações é muito importante e nos dá força para continuar, né? Então, boa noite a todos, que possamos ter todos aí juntos uma ótima oportunidade de aprendizado através dessa bendita revista espírita. E como nós sempre fazemos, para manter o clima espiritual, principalmente nos nossos lares, principalmente um clima mental mais propício, vamos orar para que possamos então entrar nas faixas vibratórias dos nossos irmãos espirituais aí e ficar um pouco melhor, né? Então vamos orar. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Jesus, mantendo a calma, a tranquilidade, a confiança sempre e adentrar através das faixas vibratórias mais sutis, tentando encontrar e fazer contato mais próximo com os amigos espirituais que já estão aqui nos nossos lares, preparando o ambiente, preparando a nossa mente e aliviando os nossos corações. Só temos que agradecer a tanta presença em nossas vidas e muitas vezes não damos conta dessa proteção. Mas aqui estamos, Jesus. Apesar da nossa pequenez, te pedimos para que esteja sempre conosco, nos dando muita força, fé, saúde, ânimo para continuarmos a luta. Principalmente através do estudo, essa oportunidade única que nós temos de aprender um pouquinho mais sobre os conceitos da doutrina espírita através dessa fascinante revista espírita. Obrigado aos espíritos responsáveis por essa atividade que nos acompanham, nossos anjos guardiães, espíritos amigos que nos protegem, que muitas vezes conhecemos, e permaneça conosco, nos dando muita força, fé, perseverança, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, Davi, mais uma quinta-feira, passa muito rápido, né? Passa tão rápido a meia hora, como também está sempre chegando aí, a gente nem dá conta, já é outra quinta-feira, né? Realmente a percepção do tempo é algo impressionante, né? Mas é isso aí, boa noite a todos e vamos reiniciar, né? Nós estamos sempre reiniciando ali os assuntos, né? Então nós estamos ainda em maio de 1863 e hoje um assunto muito interessante, né? Até um pouco engraçado, né, Davi, que a gente estava falando, né? Um pouco engraçado, mas que também mostra o nível aí de compreensão das pessoas naquela época de Kardec, né, no sentido de visando aí a questão do preconceito contra a revista, a falta de conhecimento, a ignorância em relação aos assuntos divinos, né? Então a gente vai ver uma história que mostra aí um deboche que alguém, né, um sacerdote está fazendo do espiritismo, né? E Kardec, como um bom estudioso, né, Davi, uma pessoa respeitadora que ele aceita as críticas como uma forma até de nos dar uma lição, né? Então, eu fico imaginando, Davi, olha a grandeza de Kardec. Essa é uma história que ele poderia falar, a gente nem ficaria sabendo, né? Uma história que, de uma certa forma, aí desqualifica, uma anedota contra o espiritismo. Ele poderia, assim, não escolher, né, escolher para não estar aqui, né? Ele podia tirar isso, mas justamente ele coloca para a gente ver o nível de compreensão das pessoas, não julgando, ele não julga a pessoa, mas para justamente nos ensinar, para a gente pensar, a refletir. Né? Nunca também ele está mostrando uma anedota dessa para tentar desqualificar as pessoas que têm esse pensamento, né, Davi? Não, de maneira nenhuma. O Kardec, inclusive, era uma pessoa muito sensata, ponderado, respeitoso, né? Ele, mesmo quando provocado, ele nunca foi para o fronte, né, para a briga, para a desforra, né? Ele sempre tinha respostas inteligentes e esclarecedoras, pura e simplesmente, não para diminuir, não para desqualificar, fazer qualquer coisa assim. Mas ele não podia deixar de alertar, né, e de mostrar realmente aquilo que era a verdade. E é o que acontece em toda a obra, em todo momento do seu trabalho, né? Bom, então vou começar a ler, Davi.
O texto hoje chama Um Argumento Terrível contra o Espiritismo, História de um Asno. Não se choquem aí não, pessoal, que é mais ou menos isso que a gente vai ver aí, uma anedota, né? Que um sacerdote vai contar num sermão e usando o Espiritismo ali como um exemplo ali, né? Então, vamos prestar bastante atenção para a gente entender que história absurda, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Claro. Bom, a história chama Um Argumento Terrível contra o Espiritismo, História de um Asno. Animal mesmo, um asno, né? Bom, num sermão pregado ultimamente contra o Espiritismo, já que foi dada a palavra de ordem de o perseguir em todos os flancos, né? Ou seja, Kardec está fazendo até uma crítica em relação a isso, né? Claro que é real, né? Os jornais, né? Pessoas ali, tinha todo um sensacionalismo contra o espiritismo, né? Claro que tinha muita gente séria também dentro dessa proposta, né, Davi? Mas tinha muita gente ali que debochava, que escrevia, e que fazia anedotas, tinha charges contra o espiritismo, né? Das mesas girantes daquela época. Então, ali tinha, ele fala assim, todos os flancos, de vez em quando tinha alguma questão ali tentando, né, trazer ali um tom jocoso em relação ao espiritismo, né? Aí ele continua, bem como os seus partidários. O orador, querendo dar-lhe uma bordoada, contou a seguinte anedota. É uma anedota, então, usando ali o espiritismo como mote. Então começa assim, ele falando, né? Há 3 semanas, uma senhora perdeu o marido. Apresentou-se um médium para lhe propor uma conversa com o defunto. E quem sabe até mesmo vê-lo. Dando a pitada nos médios aí, né, Davi? A visão não se deu, mas o instinto explicou à mulher, pela mão do médium, que não foi julgado digno de entrar na mansão dos bem-aventurados e que se viu obrigado a reencarnar imediatamente, a palavra frisada, para expiar graves pecados. Agora o mais chocante. Adivinhais onde? A 1 quilômetro daqui, o cara voltou a explicação, né? Daqui, em casa de um moendeiro, na figura de um asno espancado. Julgai da dor da pobre senhora, que corre ao meondeiro, abraça o humilde animal e propõe sua compra. Então, esse suposto médium que o sacerdote está falando, falou, olha, o marido da senhora encarnou, né, imediatamente, ele está no asno. E ela ficou desesperada, né, pela falta de compreensão, da ignorância dela ali, né? E aí o moendeiro foi duro na negociação, mas cedeu, finalmente, à vista de um bom saco de dinheiro. Uma ironia, né? E desde 15 dias, mestre Aliboron ocupa um aposento particular na casa daquela senhora, cercada de cuidados, jamais desfrutados, desde que a Deus aprove criar esta raça estimável. Nossa, um tom jocoso e pesado, né, Davi? Colocou o espiritismo aí como uma situação extremamente vexatória, né? Que coisa impressionante, né? Imagina isso, né? Essa é uma ironia, né? Uma ironia Sim. para desqualificar a reencarnação, né? Pode dizer assim, né? Que a Onde reencarnação eles é uma chegam com esse piada, né? pensamento, né? Exatamente. Pode continuar agora, Mas, Davi. Pode falar, que você aí ela pode falar. coloca aqui, então. Duvidamos que o auditório se tenha deixado convencer pela história, mas o que colhemos de testemunhas auriculares é que a maioria dos ouvintes achou que ela ficaria melhor num folhetim burlesco do que no púlpito, tanto pelo fundo quanto pela escolha das expressões. Foi uma coisa Certamente o baixa, né? orador é uma, como é que fala? Foi uma ideia infeliz dele, né, fazer isso. Sim, Ele não é um lugar para ele ficar fazendo piada, né, gracinha, né, sim, porque principalmente para poder atacar uma outra doutrina ou atacar quem quer que seja, né? A gente vê nós temos que tomar muito cuidado, inclusive, né, no próprio espiritismo ou em qualquer religião, sim, de não usar a tribuna para ficar mandando resposta para ninguém, né? Para atacar alguém, para atacar alguma religião, atacar alguma pessoa, para ficar fazendo observações jocosas que levem as pessoas a entender quem é o agente ali da nossa observação, né? Nós temos que sim, evitar esse tipo de coisa, né? Porque isso não é uma observação digna da tribuna, seja de uma igreja, seja de um centro espírita, seja de um templo, de uma religião formal que tem aí, né, em algum lugar, ele é um lugar para você passar ensinamentos daquela filosofia, né? Nunca para ser rebaixado como um lugar de piadas, né, de anedotas, né? Não se deve fazer. Isso é um desrespeito.
Isso me admira muito, né, a gente, até mesmo o Kardec deve ter ficado admirado, que ele tenha ido ao cúmulo, né, viu quanto que o espiritismo incomoda. Ele foi ao cúmulo de Sim. usar o público para fazer uma gracinha dessa, né, uma coisa que realmente não se faz, né. Davi, tem uma frase que fala assim: quem desdenha quer comprar. Né? Se ele tivesse tanta, vamos dizer assim, por que será que incomoda tanto? Porque no fundo ele sabia que tinha alguma verdade ali, né? Então ele tenta de uma certa forma desqualificar o espiritismo, mas no fundo eu acho que ele, primeiro, falta conhecimento, né? Com certeza ele nunca leu assim para poder se informar, mas também ele, de uma certa forma, ao usar ali o espiritismo, de uma certa forma ele tem aí, quem sabe, uma intenção, né, provocou ele de alguma forma, né? Vai saber se não fez ele questionar em algum momento, né? Senão não teria sentido. Para que falar uma coisa que você não acredita? Mesmo em forma jocosa, não tem sentido, né? Já que você tem uma É, religião, acredita nela, usa o púlpito para falar daquilo que você pensa, né? Sei lá. é, exatamente, se eu não acredito em alguma coisa, por que que eu vou me É, defender daquilo ou vou falar contra aquilo? Eu não acredito, sim. né, se não existe para mim, então, né, agora, quando me incomoda, então aí realmente, então o É, espiritismo estava incomodando ele, né. Aí continua aqui, ó, Luiz, ó. isso. Certamente o orador ignorava que o espiritismo ensina, sem equívoco, que a alma do espírito não pode animar o corpo de um É, animal. Aí sim, ele cita aqui, e eu vou ler só a 612, que é rapidinho aqui, sim. do Livro dos Espíritos, Tá bom. porque essa ideia não é ao contrário do, quer dizer, o padre é desinformado, né? Completamente Sim, desinformado, porque o espiritismo não prega a metempsicose. A metempsicose é um pensamento de algumas ideologias espiritualistas, mas não do espiritismo. O espiritismo não prega isso, sim. que a alma pode reencarnar num animal. Então, ao contrário, olha só, na questão submetendo aos espíritos essa pergunta, na 612, o Kardec diz assim: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. A resposta é objetiva, Sim, ou seja, claro. não, Simples. a água que passou não volta de novo lá em cima, né? Ela vai para o mar, ela vai embora sempre para frente, né? Então, o Espiritismo diz que quando nós entramos no chamado período de humanidade, né, ou de humanização, nenhuma relação mais se tem com o princípio inteligente que animou o corpo dos animais, né, a estrutura vegetal, não existe mais. Aquele princípio que evoluiu vai sempre para frente, sempre para cima, né, no sentido figurado. A evolução ela é ascendente, nunca descendente, Sim. né? Então, se ele tivesse realmente pensado, estudado um pouquinho, ele ia perceber que a própria ideia dele foi um erro de interpretação dele, né? Sim. E até hoje, né, Davi, a gente vê cada pergunta. O próprio espírita, muita gente aí que, né, estuda espiritismo, ainda o pessoal tem uma preocupação com essas coisas animais, né? Da passe animal, o outro fala não sei o quê. Ainda tem muitas essas especulações, né, em relação aos animais. Sempre a gente ouve falar sobre isso, né? E o pior é que tem os médios interesseiros, né, que muitas vezes, mas ele não cobra, mas cobra de outro jeito, né, cobra consideração, cobra exaltação, né, então tem muita gente que fala assim, uma pessoa de uma cidade distante ali, São Paulo, né, uma vez ela veio passear para cá e ela me disse assim, eu tinha um gatinho que eu gostava muito desse gato, e ele foi atropelado e morreu. E eu soube lá em São Paulo que tinha um lugar, né, tinha pessoas que falavam sobre as almas dos animais, né, entravam em contato com eles, conversavam com as almas dos animais. E eu conversei com a alma do meu gatinho ele falou que ia reencarnar num cachorrinho, que seria Meu filho Deus. da cadela da minha vizinha. E aí ela disse assim, quando a cadela, eu fui conversar com a minha vizinha, ela falou, coincidentemente, ela tá prenha mesmo, ela tá, né, tá esperando o cachorrinho, né? Aí falou, então quando nascer, você me dá um, tal, porque eu vou olhar e eu vou saber qual. E ela contou a história e a vizinha concordou. E quando Jesus. nasceu, ela então tem o cachorrinho e ela jura que é o gatinho reencarnado, né? Porque o médium falou. Nossa. Alguém diria assim, mas como é que ele acertou que a vizinha tinha uma cadela e que a tinha cachorrinho? Os espíritos brincalhões, zombeteiros que se divertem às nossas custas, eles têm essas informações. As informações básicas do dia a dia, eles têm. Eles não têm informação de coisas complexas e nem sabem mais do que os homens, muitas vezes, Sim. em alguns assuntos.
Mas assuntos corriqueiros da vida cotidiana, eles sabem. E aí eles informam isso. Por exemplo, se uma pessoa um espírito pode informar alguém, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma coisa errada, tem um médium que tem essa capacidade de ouvir ou de ver, ele pode mostrar. Ó, aqui, ó, tá acontecendo tal coisa. Por quê? Porque são fatos corriqueiros da vida, coisa que Permitidos, né, até? e permitido e outra, coisa aqui mesmo, do dia a dia, trivial, né? Coisa assim, eles têm capacidade de ver alguma coisa. Mas o médium que se presta a isso e que aceita essas ideias não conhece o espiritismo. Ele, então, não estudou o espiritismo. É um médium, muitas vezes, natural, e alguns são até charlatães mesmo, né? Falam da cabeça mesmo, não são médios de coisa nenhuma e falam, né? E tal. Mas tem o médium também que é assessorado por espíritos zombeteiros, brincalhões, que tem essas ideias, né? E cabe a nós também, né, Davi, estudiosos que nos julgamos aí espíritas, entender um pouco mais também, pesquisar, analisar, perguntar, né, estudar. Também, senão a gente acaba sendo obediado por essas ideias, né? Não pode culpar também os outros. A gente também, quando você cai numa dessa, é porque também você quer acreditar, né? Nossa, eu achei que essa do asno era uma coisa absurda. Essa que se contou, acho que é pior. Se o Kardec tivesse essa história, acho que ele tinha publicado, viu? Exatamente. Meu Deus do céu. Bom, então vamos continuar então, né? Não estamos aqui para julgar, não, né? Isso, na verdade, nós estamos aqui fazendo comentários sobre a responsabilidade de nós espíritas em relação a esses temas polêmicos. Nós estamos estudando. Nós estamos estudando. Então, o estudo, a gente deve trazer fatos reais, né? Para a gente poder entender o que acontece mesmo, né? Não, eu achei mais impressionante que essa história ainda. Bom, vamos lá. O que ainda mais nos espanta é o ridículo lançado sobre a dor em geral, com a ajuda de um conto divertido em termos que não primam pela dignidade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, né, Kardec? Pô, quantas pessoas passam por essa realidade, perdem os entes queridos, né? Olha que absurdo. O luto é uma coisa que tem que ser respeitado, que a pessoa está sofrendo. Ela ali, né, perdeu uma parte dela ali, de uma pessoa que tinha um amor ali por outra. Olha que exemplo esdrúxulo, né, Davi? Falta de responsabilidade e também falta de amor ao próximo, né? Na plateia poderia ter gente ali que perdeu o ente querido, né? O que você acha? Continuando. Além disso, ver um sacerdote tratar assim, com tanta insolência, a obra de Deus, por essas palavras pouco reverentes, desde que a Deus aprove criar esta raça estimável, né? Tá zombando ali até do próprio animal, né? De uma certa forma, né? Aí continua. O assunto foi tão mal escolhido para fazer graça que se poderia objetar que tudo é respeitável nas obras de Deus e que Jesus não se sentiu desonrado por entrar em Jerusalém montado num exemplar daquela raça, né? Quando Jesus vai chegar em domingo, né? Domingo de Ramos, aquela história. Né? É isso mesmo, né? Você vê, tudo tem a sua função na natureza, né? Usar o animal como uma... É lógico que lógico que evolutivamente o animal é inferior ao homem, porque o homem tem a razão, tem a inteligência desenvolvida, tem a consciência de si, o animal ainda não tem. Mas em questão de vida, tudo é vida, né? Nós estamos vinculados com a natureza, com os animais, com toda a vida que nos circunda, né? Que a gente tem que amar e respeitar. Então, vamos supor que fosse possível, não estou cogitando aqui que isso é verdade, mas vamos supor, se fosse possível a metempsicose, por que seria ruim, então, que o marido dela reencarnasse no asno? Seria o asno, então, um ser deplorável, ao ponto de não poder receber o espírito? Então, já que seria possível, né? Claro que isso não é possível, né? Porque o espírito não retrograda, mas se fosse, então, estaria desmerecendo o próprio animal. Então, qual seria a raça superior que você poderia dizer que ali o homem poderia encarnar nela, então, que estaria tudo bem, né? A natureza é solidária, ela se apoia, né? O homem, já na cadeia superior de evolução, ele apoia aqueles que estão abaixo, ajudando, né? Mas nunca voltando a ela, nunca voltando a essa cadeia inferior de evolução, não é inferior de existência, né? Inferior de evolução só. Entendi. Então pode ler, Davi, mais esse parágrafo aí. Que se faça um paralelo. Que se faça um paralelo do quadro burlesco da dor daquela suposta viúva com o da viúva verdadeira, cujo relato demos acima, e se diga qual dos dois é mais edificante, mais marcado de verdadeiro sentido, religioso e de respeito à divindade. Enfim, qual deles estaria mais bem colocado no púlpito da verdade, né? Por que ele não fala esse exemplo, né? Dessa que nós estudamos agora há pouco, da viúva que recebeu ali, né, a comunicação do marido, como que foi consolador aquilo para ela, né?
Interessante. A piada não consolou em nada alguém, né, que É, tivesse um problema desse, né? Enquanto que a comunicação de um marido do outro lado que voltou consolou a esposa, né, sim, trouxe a ela bastante consolo e paz, né? Então, quem seria consolador então nesse quesito, o espiritismo ou a igreja? Claro que o espiritismo, porque trouxe sim. uma realidade nobre, né, elevada, verdadeira, né? Que consola verdadeiramente. Não uma piada que diminui e que torna chula a dor dos outros, né? Não, e torna a chula dos outros e faz as pessoas questionar ainda umas coisas absurdas, né? Imagina se ele tivesse pegado esse exemplo bom, falado, ele poderia até debochar, mas falado assim, olha, o espiritismo acredita que uma mulher, ela voltou, o marido voltou para conversar com ela e ela falou que ele está bem, né, que está tudo. Quer dizer, você está debochando, mas existe ali um fundo de verdade, né, que todo mundo acaba percebendo, né? Então vamos lá. Admitamos o fato que contaste, senhor pregador, não a reencarnação no jumento, mas a credulidade, olha lá, da viúva nessa encarnação, como castigo que lhe terias oferecido no lugar? As labaredas eternas do inferno, perspectiva ainda menos consoladora, porque essa viúva sem dúvida teria respondido: prefiro saber meu marido no corpo de um asno a ver ele queimando por toda a eternidade. Nossa, que resposta, hein? Que resposta inteligente, né? Ou seja, é mais consolador isso, né, Davi? Olha que absurdo, né? Quer dizer, é melhor ter meu marido no asno do que no inferno. Olha aqui, quer dizer, cadê o consolo que trouxe aí, então, né, a religião dele, do sacerdote, né? Muito, muito boa essa resposta. A piada, né, a gracinha não trouxe nenhum tipo de consolo ali, né? Não, pelo contrário. Por isso, inclusive, Suponho. Luiz, eu Pode falar, desculpa. voltando a esse assunto, né, não é aconselhável, né, que a gente use a tribuna para brincar, para contar piada, né? Você pode contar um Sim. fato que o fato em si é É. engraçado, mas não fazer As piada, histórias do não Chico são fazer, engraçadas, mas não é piada, né? é, As não histórias é do Chico, piada, as lambadas que ele leva sim. do Emmanuel. Mas não Verdade. fazer gracinha, fazer piada, contar piada em tribuna, né? Isso Sim, descaracteriza o púlpito, né? O púlpito não é para isso. verdade. Vamos finalizar então aqui, Davi. Ó. Suponde agora que ela tivesse de escolher entre o vosso quadro de tortura sem fim e o que nos dá acima o espírito do Senhor Vienot, credes que ela teria hesitado? Conscienciosamente não pensais, porque por conta própria não vacilarias. Ou seja, se ela fosse comparar as duas histórias, né, qual que com certeza ia consolar mais ela? Essa do asno, que é uma anedota, ou aquela que nós estudamos agora, onde o marido vem em sã consciência, falar para ela que a vida continua, que ele está orando para ela ser firme, continuar a viver? Não tem nem pergunta, não tem nem resposta, né, Davi? Não tem nem resposta. Com certeza, o que consolaria mais ela, né? É, Imagina só, né? não é por menos que a doutrina espírita é o consolador, né? Sim, E ela veio justamente para trazer essa característica de ser acolhedora, que através do explicar os fatos, do conhecimento, traz à pessoa a compreensão que leva ela, então, a se consolar. Muitas vezes se fica ainda a saudade, né? Se fica aí ainda a falta da pessoa, que aquilo que ele faz, ainda, é claro, ninguém vai achar que, mesmo por compreender a vida após a morte, mesmo por saber sim, vai que a ter vida continua, né? dificuldades. Tudo que a gente não vai sentir a falta, a gente não vai sentir aquela dor natural da partida. Mas não vem o desespero e nem a Isso. incredulidade e a Revolta, incerteza do nada, né? é, justamente. Nem a revolta contra Deus, que é terrível isso, né? Culpando Deus, achando um culpado para isso, é terrível. Muito bom, hein, Davi? Um assunto, uma pequena anedota que nos faz refletir muito, né? Até agradecemos de uma certa forma, esse sacerdote que nos permitiu fazer essas ilações aí, né? Muito bom. Temos só agradecer aí a todos, né? E é interessante que a resposta de Kardec é sempre uma resposta educada, né? De muito bom senso, de uma cortesia fantástica, de uma elegância muito grande, né? Ele nos faz pensar sem, de uma certa forma, desqualificar ninguém. Isso que é o bom senso reencarnado mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado por mais uma quinta-feira de estudo. E agradecemos a todos. Continuemos juntos, né, nessa empreitada. Isso muito nos engrandece. E pedimos então para o Davi nos finalizar para nós, por favor. Aproveitando a deixa aqui dessa ideia, né, desse estudo de hoje, eu deixo aí para os irmãos a sugestão para lerem o capítulo 11
do Evangelho segundo o Espírito, do Evangelho não, do Livro dos Espíritos, a partir da questão 585. A partir da questão 585, ler esse capítulo aqui, o dos três reinos chama, né? E esse capítulo é bem esclarecedor nessa questão que nós comentamos hoje, né? Que esse sacerdote deu aí a deixa para nós estudarmos um pouco isso. O assunto fica aí. Questão 585 e diante. Bom, nós vamos orar então. Faço minhas as palavras do Luiz, né? De agradecer a todos aí pela oportunidade de estarmos juntos nesses pequenos momentos que ficamos aqui. Então vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus, o divino amigo, sentir-lhe a presença veneranda, envolvendo-nos o coração. E assim dizermos-lhe: Senhor, aqui estamos, a fim de rogar-te, mestre querido, o amparo para as nossas emoções, os nossos sentimentos, pedindo-te que nos fortaleça nos embates, nas horas difíceis, livrando-nos do mal, de atender às seduções que o mal nos oferece, e ao contrário, resistindo, fazendo bem, praticando o amor, consigamos ser criaturas melhores. Obrigado por tudo que nos tem feito, pelas bênçãos derramadas em nossa vida. E nesta noite abençoe a todos que estão conosco. Que assim seja.